salvou este pobre pecador. Foi na cruz que um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri e agora me alegro em sua luz. Já ouvia falar dessa graça sem par que do céu trouxe Cristo Jesus. Mas eu surdo me fiz, converter-me não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. Foi na cruz que um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri e agora me alegro em sua luz. Mas um dia acendi meu pecado e vi sobre mim o castigo da lei. Apressado fugi, em Jesus me escondi e abrigo seguro nele achei. Foi na cruz que um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri e agora me alegro em sua luz. Que ditoso então foi ao meu coração conhecer o excelso amor que levou meu Jesus a sofrer lá na cruz e salvar esse pobre pecador. Foi na cruz que um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri e agora me alegro em sua luz. Os irmãos podem se assentar. Peço a todos que abram suas Bíblias no livro de Levítico. Levítico capítulo 24, a partir do versículo 10. E peço aos irmãos que prestem bastante atenção na leitura do livro de Levítico. Apareceu entre os filhos de Israel o filho de uma israelita, o qual era filho de um egípcio. O filho da israelita e certo homem israelita contenderam no arraial. Então o filho da mulher israelita blasfemou o nome do Senhor e o amaldiçoou, pelo que o trouxeram a Moisés. O nome de sua mãe era Selomite, filha de Dibri, da tribo de Dan. E o levaram à prisão, até que se lhes fizesse declaração pela boca do Senhor. Disse o Senhor a Moisés: tira o que blasfemou para fora do arraial. E todos os que o ouviram porão as mãos sobre a cabeça dele, e toda a congregação o apedrejará. Dirá aos filhos de Israel: qualquer que amaldiçoar o seu Deus, levará sobre si o seu pecado. Aquele que blasfemar o nome do Senhor será morto. Toda a congregação o apedrejará, tanto estrangeiro como natural, blasfemando o nome do Senhor será morto. Quem matar alguém será morto, mas quem matar um animal o restituirá, igual por igual. Se alguém causar defeito em seu próximo, como ele fez, assim lhe será feito. Fratura por fratura, olho por olho,
dente por dente. Como ele tiver desfigurado algum homem, assim lhe fará. Quem matar um animal, restituirá outro. Quem matar um homem, será morto. Uma e a mesma lei havereis, tanto para o estrangeiro como para o natural, pois eu sou o Senhor vosso Deus. Então falou Moisés aos filhos de Israel, que levassem o que tinha blasfemado para fora do arraial e o apedrejassem. E os filhos de Israel fizeram como o Senhor ordenara a Moisés. Neste momento em que nós nos colocamos diante de Deus para, com corações contritos, pedirmos perdão a Deus, não posso perder a oportunidade de orientar a igreja. Se você quiser conhecer mais profundamente sobre pecado, leia com atenção o livro de Levítico. O livro de Levítico expõe várias formas de pecado e como a profundidade do pecado é horrível, tanto que custou a morte de Jesus para nos resgatar. Outra coisa que você aprende nesse texto é que o padrão da lei de Deus é a restituição. Deus nos ensina nesse texto que blasfemar ou qualquer ofensa ao seu nome não tem pagamento possível. Assim como ele ensina nesse texto que desvalorizar o ser humano, que é a imagem e semelhança de Deus, é um pecado que não tem perdão, a não ser em Cristo Jesus. Mas o que a lei estabelece é que matou alguém, morra quem matou. Observe como Deus mostra claramente que o que vale mais para Ele é aqueles que são imagem e semelhança dEle, o ser humano. E não como na nossa era, que valoriza mais os animais que os seres humanos. Aqui está escrito no texto: quem matar alguém será morto, olho por olho, dente por dente. Mas quem matar um animal, vai restituir o animal. Animal não tem mesmo valor que ser humano. A nossa sociedade corrompida hoje faz com que pessoas chamem cachorro de bebê. Isso é loucura. Deus mesmo mostra o que tem valor para Ele. É aqueles que são imagem e semelhança dEle. É por isso que na sociedade dos cristãos nós devemos cuidar uns dos outros, em vez de blasfemar o nome do Senhor quando nós fazemos o mal ao nosso irmão. Lembre-se, o critério do juízo vai ser perfeito cumprimento, perfeito estabelecimento da lei de Deus. Se você não se arrependeu de um pecado aqui, você morrerá eternamente por causa desse pecado. Todo pecado será totalmente pago. Ou foi pago por Cristo na cruz, e louvado seja Deus que nós fazemos parte daquele que Deus mesmo quis ter misericórdia, como lemos no início do culto. Ou será pago no inferno eternamente, onde Deus está presente. Não acredite na baboseira que falam por aí. Não, o inferno é um lugar onde Deus está ausente, por isso que ele é terrível. Não, ele é terrível exatamente porque Deus está presente como juiz. Jesus, que foi quem mais ensinou sobre o inferno, e você, se não acredita no inferno, você não acredita em Jesus Cristo? Jesus, que mais ensinou sobre o inferno, ele disse que lá, comparando com uma situação que tinha na época lá, era um lugar onde o verme não morre e o fogo não se extingue. Ou seja, a justiça de Deus será totalmente satisfeita pela eternidade futura. É isso que já está aqui em Levítico. Blasfemou contra o nome do Senhor e não se arrependeu? Morte. Matou outro ser humano? Morte. E aplicando o que nós aprendemos no Sermão do Monte, se você matou no coração, é a mesma coisa que se tivesse matado fisicamente. Ódio ao irmão é assassinato. Jesus ensinou isso. Se você causou algum problema para alguém e não tem o propósito de se arrepender,
e até, se necessário, se for financeiramente, como o caso do animal aqui, restituir aquilo, você está em pecado, você está em falta com Deus. Outra coisa que aprendemos nesse texto é que a vingança pertence ao Senhor e não aos homens. Aqui não é dito: quem matar alguém será morto pelo parente. Não, será morto por um sistema de justiça. É preciso que haja julgamento. Neste caso do blasfemo, o juiz foi o próprio Deus, que deu a sentença a Moisés. Moisés não foi lá e mandou apedrejar, ele ouviu Deus dar a ordem. Então isso mostra que em todo tempo o povo de Deus tem que ter disciplina. E essa disciplina é exercida pelos juízes que Deus coloca sobre o seu povo. No nosso caso, os presbíteros da igreja. Então, neste momento de arrependimento, olhemos para essa clara evidência aqui da palavra de Deus, que blasfemar contra o nome do Senhor é um pecado que só pode ser perdoado na cruz de Jesus. Que amaldiçoar o Deus de Israel é um pecado que Deus não admite. Lembre-se dos 10 mandamentos. Aquele que usar o santo nome do Senhor em vão, já está em pecado. A blasfêmia é o uso do nome do Senhor em vão. Você tem usado o nome do Senhor em piadas? Você tem feito piada com a palavra de Deus? Ela não é para brincar, não. Deus não brinca com a sua palavra, Ele vela para que ela se cumpra. Então tudo isso pode ser uma blasfêmia. Você tem murmurado contra o Senhor? Nós precisamos correr do pecado, meus irmãos. A tentação de pecarmos está o tempo todo sobre nós nessa terra. A nós cabe a santidade. Vamos orar por alguns instantes. E eu vou pedir ao nosso irmão Fábio que interrompa com uma oração de agradecimento pelo perdão. Oremos. Senhor nosso Deus, te agradecemos por estar aqui mais uma vez na sua presença, te agradecemos por esse dia, te agradecemos pela igreja, te agradecemos por essa palavra, te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito por nós e tudo que o Senhor vai fazer. Peço que o Senhor continue nos abençoando, abençoe a palavra, abençoe a nossa igreja, a nossa família, abençoe essa semana e que o Senhor perdoe os nossos pecados. Amém. Em nome de Jesus. Amém. 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 Agora, gratos pelo perdão que temos em Cristo Jesus, vamos cantar o hino Transformação, hino 336 do Inário Novo Cântico. E se você assim se preparou, ou sente vontade disso agora, traga seus dízimos e ofertas ao Senhor. Transformação 336 do Inário Novo Cântico. Vamos cantar de pé. Longe do meu Jesus, encontrar
Peço ao nosso irmão diácono Denilson que nos eleve a Deus uma oração de gratidão. Ó Deus bondoso e eterno Pai, nós somos gratos por estarmos aqui te adorando, te bendizendo o teu nome. Senhor, obrigado pelos dízimos e ofertas. Senhor, obrigado pela provisão que o Senhor nos concede. Obrigado pela saúde, pela paz, pelo teu amor. E principalmente, ó Deus, a nossa salvação em nosso Senhor Jesus Cristo. Nós te damos graças, ó Deus. Nós te bendizemos, te adoramos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. A igreja pode se assentar. Continuamos a nossa série de pregações na primeira carta do apóstolo Pedro. Eu peço aos irmãos que abram suas Bíblias em 1 Pedro, capítulo 2. 1 Pedro, capítulo 2, versículos 4 até o 10. 1 Pedro 2, do 4 até o 10. Assim diz a inspirada palavra de Deus. Chegando-vos para ele, a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais, agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Pois isso está na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a pedra principal, angular, e pedra de tropeço e rocha de ofensa são os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes, para o que também foram postos. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Vamos orar, irmãos. Santo Deus e amado Pai, nós te louvamos e te agradecemos por termos a oportunidade de estarmos lendo a Tua palavra bendita. Santo Deus, nós te louvamos e agradecemos, porque o Senhor tem cuidado de cada um de nós e nos tem dado o imenso privilégio de termos em Cristo Jesus a eleição para a salvação. Ó Senhor, nós te louvamos pelos grandes privilégios que temos de fazermos parte do Teu povo. Agora, Senhor Deus, nos dá o reconhecimento dessa graça maravilhosa e nos dá também o entendimento que com grandes privilégios também se vêm grandes responsabilidades. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Quando dizemos amém após uma reunião é porque nós concordamos com uma oração, é porque nós concordamos com a oração. O amém, eu quase não ouvi o amém aqui. O tema desse sermão é que com grandes privilégios também se vêm grandes responsabilidades. Com grandes privilégios também vêm grandes responsabilidades. O apóstolo Pedro, escrevendo à igreja que está sendo perseguida, formada por judeus e gentios, após ter falado da santidade do amor, agora ele nos dá o vislumbre do grande privilégio que nós temos na pessoa bendita de Jesus Cristo.
No versículo 3, ele falou que se nós já temos a experiência de que o Senhor é bondoso, ou seja, se Deus já mostrou que Ele tem misericórdia para conosco, pois Ele tem misericórdia de quem Ele quer ter misericórdia. Agora, Ele diz que nós devemos nos chegar para Ele. Para Ele quem? Para Ele, Jesus. Ninguém se chega a Jesus por si mesmo. Ninguém busca a Deus, não há justo, nenhum sequer, diz a Escritura. Só se chega a Jesus aquele que, pela graça de Deus, foi eleito antes da fundação do mundo e que no tempo foi inspirado, transformado, regenerado pelo Espírito Santo de Deus. A ideia de que alguém é capaz de ir a Deus por si mesmo é absurda quando lemos a palavra. Por isso é dito aqui por Pedro: se você já tem a experiência que o Senhor é bondoso, se você já foi salvo, se você, como alguém regenerado, recém-nascido, um bebê, quer o genuíno leite da palavra, você deve se chegar a Jesus. Com grandes privilégios vem grandes responsabilidades. Nós lemos durante o ato de contrição sobre a blasfêmia com o nome do Senhor. Se chegar a Cristo é tomar o nome de Jesus sobre você. É reconhecer que antes de qualquer coisa você é um cristão, um discípulo de Jesus, um seguidor de Jesus, alguém que deve viver como Jesus viveu. Portanto, com o grande privilégio de termos sido eleitos, no tempo termos sido regenerados pela vocação eficaz do Espírito Santo, e então nos voltarmos para Ele, nos chegando a Ele, vem a grande responsabilidade de sermos testemunhas de Jesus em nossos atos, palavras, pensamentos. Nós devemos nos chegar a Ele, que é a pedra viva. Ele é a pedra que vive. Lembra da pedra espiritual que seguia os israelitas enquanto estavam no deserto? A mesma que forneceu água para eles 2 vezes, sendo que na segunda vez bastava Moisés falar a pedra. Com grandes privilégios vem grandes responsabilidades. No texto que nós lemos, Moisés falou para Deus e Deus passou para eles, diante dele, a bondade dele. Moisés recebeu de Deus a confirmação de que Deus o conhecia pelo nome. Mas quando Deus deu uma ordem, Moisés não conseguiu controlar a sua ira, ele bateu na pedra 2 vezes, sendo que era para ele falar com a pedra, e por isso ele não entrou na terra prometida. Com grandes privilégios vem grandes responsabilidades. Jesus é a rocha onde estamos firmados. Jesus é a rocha que nos garante que a edificação da nossa vida não será em vão, não será destruída pelos ventos da tribulação, ou mesmo pela perseguição, ou mesmo pelos nossos próprios pecados. Nós não poderemos destruir, porque a pedra em que estamos firmados, ela é viva. Mas ela foi provada pelos homens, tem sido provada pelos homens, que é o texto aqui, quando está escrito aqui que ela foi rejeitada sim pelos homens, no original, no grego, ela foi provada, foi medida, foi avaliada pelos homens, mas os homens a rejeitaram. Lembra de Jesus diante de Herodes? Herodes queria conhecer Jesus, mas quando Jesus esteve na presença dele, ele olhou, mediu, pediu para ele fazer um milagre, não gostou do que viu, colocou sobre ele a sua capa e o despediu. Lembra de Jesus diante do Sinédrio? Os homens o mediram,
Naquele tempo, quando você fazia a conjunção das pedras, elas tinham que ter o formato correto para encaixar. É nesse sentido que eles olharam para Jesus, ele não se encaixava nas ideias dos homens. Assim ainda é hoje. Ele não se encaixa nas ideias dos homens. Nós podemos e devemos fazer a chamada externa do Evangelho para todos e dizer: cheguem-se para Jesus, vão até Ele, Ele é a pedra viva, dele corre o rio da água da vida. Mas se eles não tiverem o Espírito, eles o rejeitarão. Não é por causa de você, não é por causa da sua capacidade de convencimento, mas sim porque é o Espírito, e Deus mostra misericórdia para quem Ele quer ter misericórdia. Os homens rejeitam a Jesus, e muitas vezes isso esfria a fé daqueles que têm o grande privilégio da eleição e da salvação. Não pode ser assim, meus irmãos. Não pode ser assim como o próprio texto aqui diz. Mas, para com Deus, Jesus é uma pedra eleita e preciosa. Se para o Pai, Jesus é o seu eleito, e Ele é precioso para Deus, quanto mais para nós. O Pai ama o Filho desde a eternidade, e mesmo assim, Ele o deu por nós. Esse é o nosso grande privilégio. Deus Pai nos amou a tal ponto que aquele seu eterno amor pelo Filho não o impediu de dá-lo por nós. Ele é a pedra eleita e preciosa, o fundamento de Deus, o primogênito de entre os mortos, o nosso Salvador. Continuando o texto, Pedro diz: se esta pedra é preciosa e eleita para Deus, também nós, como agora pedras que vivem, antes da nossa regeneração, pedras mortas, inúteis, rejeitadas, mas agora regenerados por Deus, aplicando a graça da eleição pelos méritos de Jesus, justificados através da fé na obra que Ele fez, Ele nos tornou pedrinhas vivas. Aquilo que Pedro disse, inspirado pelo Espírito: tu és a rocha, a pedra, o Cristo. Porque Pedro não era a pedra. Eu não sou a pedra, você não é a pedra, Jesus é. E Pedro não declarou diferente naquele texto do Evangelho. Quando ele disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, ele anunciou: tu és a pedra de fundação de toda a fé. Tu és o eleito de Deus, o prometido, o mais precioso. E agora nós, Petros também, que significa pedrinha, agora nós, pedrinhas que também vivemos, porque estamos unidos em Cristo. Se não estivermos unidos em Cristo, estamos mortos em nossos delitos e pecados, mas estando unidos em Cristo, em união com Cristo, somos pedras que vivem, e de nós devem transbordar rios do Espírito para que outros creiam. Nós, como pedras que vivem, somos edificados pelo próprio edificador, Jesus Cristo, para sermos casa espiritual de Deus. Deus agora não tem mais templos aonde Ele habite. Deus habita agora em sua casa espiritual, que é o corpo de Cristo, a igreja do Senhor. E aqui no nosso tempo nós vemos um erro clássico. Não há casa espiritual de Deus sozinho. Só existe casa espiritual de Deus sendo edificada quando está sendo edificada em união. É necessária a reunião de igrejas locais onde o Evangelho esteja sendo pregado. Ninguém é crente assistindo culto na televisão.
É preciso a comunhão para que as pedras estejam unidas sobre o fundamento de nossa fé, sobre aquele que é a base de tudo, a pedra viva que é Jesus. Nós somos casa espiritual para um sacerdócio santo, um sacerdócio sem mácula, um sacerdócio sem inclusão de pecado. Nós fomos separados para Deus. O texto aqui diz que agora nós não precisamos de um sumo sacerdote humano. Nós não precisamos que ninguém interceda por nós. Nós podemos falar diretamente com Deus através da intercessão da segunda pessoa da Trindade, Jesus Cristo, Deus de Deus, luz de luz. Todos somos sacerdotes. E aqui está a ideia do sacerdócio universal de todos os crentes. Mas esse sacerdócio deve ser santo. Naquela época, o sumo sacerdote levava na fronte da sua face santidade ao Senhor. Nessa época, sou eu e você que levamos diante da nossa face santidade ao Senhor. Nós somos o sacerdócio santo de Deus. Nós devemos andar como Cristo andou. Nós estamos em união com Cristo. Assim como Ele é a pedra viva e preciosa para Deus, nós somos pedras vivas. Com grandes privilégios, há grandes responsabilidades. Nós não fomos eleitos apenas para a salvação. Nós fomos eleitos para a edificação, a santificação e o testemunho a todo o mundo do que é andar com Cristo. Além disso, você e eu somos casa espiritual, sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus. Sacrifícios que só são aceitos por intermédio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Portanto, não acredite que você possa fazer alguma coisa para Deus por sua conta. Não acredite que você faz alguma coisa e recebe alguma coisa por causa do seu mérito. Não, nós não temos méritos diante de Deus, nem eu nem você. Mas por causa da intermediação de Jesus Cristo, nós devemos oferecer sacrifícios agradáveis a Deus. Abra comigo lá em Romanos capítulo 12, versículo 1. Romanos 12, 1 diz assim: Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. O nosso culto racional, onde nós prestamos culto a Deus, utilizando a capacidade da razão, pois isso é parte da nossa imagem e semelhança de Deus e que nos mostra totalmente diferente dos animais. Nós raciocinamos. Lembra por que nós lemos o texto lá sobre a imagem e semelhança? Porque quando se matava alguém, o critério da lei é matar o outro, porque destruiu a imagem e semelhança de Deus, e quando se matava um animal, bastava dar outro em pagamento. É porque só nós temos a imagem e semelhança, só nós pensamos, só nós reagimos de maneira racional. E aqui o primeiro sacrifício agradável a Deus é exatamente a sua adoração. É o culto que prestamos a Deus com a nossa vida, decidindo não pecar, decidindo no dia de domingo estar aqui pela manhã para ouvir a palavra de Deus, estudar a palavra de Deus, voltar à tarde, porque esse é o critério da palavra. No dia estabelecido pelo Senhor, devemos cultuá-los como povo, pela manhã e pela tarde. Este é o primeiro sacrifício que você deve fazer. Abrir mão dos desejos da sua carne, da sua inclinação pecaminosa,
para viver a sua inclinação espiritual ao máximo. O outro sacrifício é o sacrifício do serviço. Abra aí em Romanos mesmo, Romanos 15, 16. O apóstolo Paulo fala: para que eu seja ministro de Cristo Jesus entre os gentios, no sagrado encargo de anunciar o Evangelho de Deus, de modo que a oferta deles seja aceitável, uma vez santificada pelo Espírito Santo. O sacrifício do serviço que nós fomos chamados para fazer, para anunciar o Evangelho a outros, para que eles possam crer, para ensinar todas as coisas que Jesus ensinou, cumprindo a grande comissão, é parte do sacrifício que é agradável a Deus, sacrifício espiritual. Portanto, como você tem o grande privilégio de ser um eleito e salvo em Cristo Jesus, você agora tem o grande dever de servir ao teu próximo ainda não salvo, pregando o Evangelho a ele. Isso não recai sobre os ombros apenas dos oficiais da igreja. Isso é dever de todo cristão, pois nós somos sacerdotes, pedras vivas, edifício espiritual de Deus. Lá em Hebreus, peço que você abra comigo lá no livro de Hebreus, capítulo 13. E acompanhe a leitura dos versículos 15 e 16. Por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Não negligencieis igualmente a prática do bem e a mútua cooperação, pois com tais sacrifícios Deus se compraz. Aqui nós vemos o sacrifício de louvor que devemos prestar a Deus, pois nós carregamos o nome de Jesus e no frontal santidade ao Senhor. Nós pertencemos a Ele, é o nome dEle que estará sobre nós pela eternidade. Por isso nós devemos louvá-lo em todo o tempo com os nossos lábios. O sacrifício dos bens, é dito aqui no texto que nós não devemos negligenciar a mútua cooperação. Como eu já tenho ensinado, se você tem abundância, não é para você nem é para sua família. A abundância que Deus te deu é para que o povo de Deus, onde há necessidade, seja suprido. E quando você tiver necessidade, você também seja suprido. Esses são sacrifícios espirituais agradáveis a Deus. Também vemos aqui o sacrifício das boas obras. Não negligencieis a prática do bem. Nós precisamos praticar o bem ao próximo, como pedras vivas. E o último sacrifício é o sacrifício da submissão. Observe o versículo 17 de Hebreus 13. Obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma, como quem deve prestar contas, para que eles possam fazer isto com alegria e não gemendo, porque isso não traz proveito a vós outros. Então o sacrifício da submissão àqueles que Deus colocou sobre você na casa espiritual. Não porque eles são superiores, pelo contrário, somos todos sacerdotes, mas porque nosso Deus é um Deus de ordem, e de acordo com a ordem dele, ele colocou funções, e na casa de Deus existem essas funções, presbíteros e diáconos. Portanto, submeta-se a eles, enquanto eles se submetem à palavra de Deus, pois isso é um sacrifício espiritual agradável a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Continuando no nosso texto, onde grandes privilégios trazem grandes responsabilidades, é dito no versículo 6, pois isso está na Escritura: eis que põe em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crê não será de modo algum envergonhado. Agora na Sião de Deus, que é a união entre judeus e gentios convertidos, Deus estabeleceu a sua pedra de fundamento, a sua rocha de salvação, Jesus Cristo,
e quem nele crê não será de modo algum envergonhado. Este não será envergonhado, diz em relação a respeito do dia do juízo. A nossa esperança de salvação será completa naquele dia. Nós não passaremos vergonha diante do tribunal de Deus. Ele é a pedra eleita e preciosa. Por isso, no versículo 7, é dito que para nós, os que cremos em Jesus, Ele é a preciosidade. Ele é o maior tesouro. É por isso que Ele ensinou nas suas parábolas sobre o Evangelho a pérola de grande valor, o tesouro no campo. Você deve vender tudo, você deve abrir mão de tudo, porque Jesus é a preciosidade, é aquilo que mais tem valor na sua vida. Você tem feito isso? Você tem entendido o grande privilégio que você tem? Você tem entendido agora a grande responsabilidade que você tem de regular a sua vida para que Cristo esteja no centro, Cristo seja adorado, Cristo seja anunciado, Cristo seja tudo para você? Você entendeu isso? Nós precisamos entender isso como povo de Deus. Porque não agir assim, Pedro diz ali pelo Espírito, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a pedra angular, a pedra principal, a pedra de fundamento, a pedra em que o edifício está estabelecido. Sem essa pedra, o edifício cai. Para o descrente, então, sem Jesus, toda a sua construção levará à vergonha final, ao destino eterno dos pecadores, que é o inferno, o lago de fogo, a segunda morte, onde Deus está eternamente como juiz, sem qualquer misericórdia. É isso que aconteceu com aqueles que não creram em Jesus durante a história. Ele, diz o versículo 8, é a pedra de tropeço. E quantos têm tropeçado em Jesus? Quantos têm entrado para a igreja visível? E quando as demandas verdadeiras do Evangelho são apresentadas, quando não é apresentado o Evangelho água com açúcar e um Jesus bonachão, mas o verdadeiro Jesus, eles têm tropeçado na pedra, têm abandonado o caminho, têm se voltado para os prazeres do mundo. Eles estão sendo desobedientes. Para eles, Ele é a rocha de ofensa. Eles que não creem, se não se arrependerem, provarão o que está escrito no texto. Os desobedientes, os incrédulos foram postos ali para mostrar que existem vasos para desonra. Cada um precisa analisar a sua vida e saber o que ele fará de Cristo. Se você já chegou a Ele, se você já conhece que Ele é bondoso, você tem coisas para acertar na sua vida, eu também tenho. Ele precisa ser para nós o maior tesouro, a pedra mais preciosa. Aqui, no original, o apóstolo, no idioma original, está mostrando que Jesus é aquela pedra pronunciada por Daniel. A pedra que foi cortada pelo hábil construtor, perfeita, que destruirá todos os impérios da terra. E nela será construída a casa espiritual que já está sendo construída em Cristo Jesus. Indo para o fim do texto, nós vemos os nossos grandes privilégios em sua máxima demonstração. Nós somos a raça eleita de Deus. Dentro da raça humana caída, Deus escolheu uma raça eleita, formada por judeus e gentios de todas as eras, que creem em Jesus Cristo. Nós somos o sacerdócio real, o sacerdócio levítico. Era exercido separado do sacerdócio do rei. Havia 3 ofícios: o rei, o sacerdote e o profeta.
Em Zacarias é anunciado como uma imagem no sumo sacerdote Josué, que em algum momento o sacerdote se sentaria no trono. Lembre-se que o nome Josué é o mesmo de Jesus. E em Jesus, então, os ofícios se unem. Ele é o rei, o sacerdote e o profeta. E nós somos sacerdócio real. O nosso sacerdócio é superior ao sacerdócio levítico, pois estamos debaixo do sacerdócio daquele que exerce o sacerdócio segundo Melquisedeque, Jesus Cristo. Nós somos um povo de propriedade exclusiva de Deus. Nós não somos qualquer povo. Deus sempre teve o seu povo ao longo do tempo. Ele não tem hoje dois povos. O Israel étnico não é hoje o povo exclusivo de Deus. A igreja é. A igreja que une israelitas, babilônios, brasileiros, americanos, canadenses e povo de todas as nações da terra, de todas as tribos. Este é o povo de propriedade exclusiva de Deus. Aqui, dizer que é propriedade exclusiva quer dizer que ele tem zelo por esse povo. Ele tem prazer em que nós pertençamos a ele. Ele não abre mão de nós. Esses privilégios são maravilhosos demais se você se aprofundar no estudo dessas coisas. Se você meditar, eu fui eleito antes da fundação do mundo. Eu fui chamado para ser um sacerdócio e também faço parte da realeza. Eu sou parte da nação santa de Deus, separada para Ele. Eu sou povo de propriedade exclusiva, do qual Ele tem zelo e prazer em mim e no meu povo. Este é um grande privilégio, maravilhoso privilégio. As pessoas amam quando nós lemos essa primeira parte do versículo 9, mas elas não querem saber da próxima parte. Com grandes privilégios vem grandes responsabilidades. E por isso está escrito, nós somos tudo isso. Louvado seja Deus, porque nós somos tudo isso. Mas somos tudo isso a fim de proclamarmos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós somos tudo isso para invadir as trevas que ainda habitam lá fora, para que anunciemos quem é o nosso Deus, santo, infinito, eterno, autoexistente, salvador, misericordioso, bondoso, irado, justo, que tem uma rocha viva, uma pedra viva que é Cristo para a salvação. Você foi salvo, você foi eleito, eu fui salvo, eu fui eleito, não para esperarmos o dia do nosso encontro com Jesus, mas para proclamarmos o Evangelho, proclamarmos a palavra de Deus com as nossas bocas e com as nossas vidas. Se você não está fazendo isso, você ainda não se chegou como deveria se chegar à pedra viva. Você ainda não está vivendo tudo que deve viver como casa espiritual de Deus. Você não está fazendo o seu sacerdócio santo. Você foi separado das trevas para isso. Eu fui separado das trevas para isso. Nós não somos salvos apenas para sermos salvos, nós somos salvos para as boas obras, diz o apóstolo Paulo em Efésios capítulo 2. Nós somos chamados para invadir as trevas e mostrar a luz de Jesus. E ele ainda reforça, além de todos os grandes privilégios que eu falei, além desse chamado da grande responsabilidade, ele reforça, vocês sim, vocês que antes não erais povo. Observe, meus irmãos, mesmo que nós estamos na massa dos eleitos antes da fundação do mundo, enquanto nós não nascemos de novo, regenerados, nós não éramos povo. As pessoas confundem os termos eleição e predestinação como já ser filho de Deus antes da regeneração. Isso não está certo.
Você só se torna filho de Deus quando você é regenerado pelo Espírito Santo de Deus e confessa Jesus como Senhor e Salvador. Nós batizamos nossos filhos, pois nós acreditamos que eles são filhos da aliança, não que eles já são filhos de Deus. Eles precisam de conversão, e nós precisamos pregar e pregar e pregar o Evangelho para os nossos filhos. Eles nascem em trevas, eles estão mortos em seus delitos e pecados, eles precisam de salvação. Boa parte dos pais cristãos não estão fazendo isso. Estão entregando eles a cuidadores trevosos. E é por isso que 70% dos filhos de cristãos saem da igreja quando chegam na época da universidade. Precisamos testemunhar este evangelho. Nós somos a raça eleita, o sacerdócio real, a nação santa, pedras vivas, propriedade exclusiva de Deus, para proclamar as virtudes de Deus em nossa casa. Já falei, é muito fácil ser crente aqui. A gente quase não convive um com o outro. Vocês sentam para ouvir, depois vocês sentam para aprender e depois vamos embora. Trocamos amenidades depois do final do culto. Mas seja crente na tua casa. Seja crente com a tua esposa. Seja crente com os teus filhos. Porque você não era povo também, mas agora é povo de Deus. A misericórdia que Deus disse lá para Moisés: terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, te alcançou. Agora faça ela ser anunciada para que alcance seus irmãos, seus filhos, sua esposa, seu marido, suas casas, sua família, seu local de trabalho, sua vizinhança. Pois por grandes privilégios vem grandes responsabilidades. E este fardo leve das grandes responsabilidades pesa sobre nós, na companhia de Cristo, por intermédio de Cristo, com a presença de Cristo, com o cuidado de Cristo, que disse que Ele tem toda a autoridade no céu e na terra. Que Deus te abençoe, meu irmão e minha irmã, e conte comigo para que juntos cumpramos aquilo que Deus designou a nós. Vamos orar, encerrar este culto e passar a palavra à escola dominical. Vamos ficar de pé? Santo Deus, muito obrigado, Senhor, porque a Tua palavra mostra em que devemos fundamentar a nossa vida. Fundamentar a nossa vida em Cristo Jesus. Estarmos fundados como casa espiritual de Deus, de acordo com a Escritura Sagrada, o ensino da lei, dos apóstolos e dos profetas. Ó Deus, abençoa aqueles que puderem ouvir esta mensagem, para que haja transformação em vidas. Aqueles que já creem possam se achegar cada vez mais ao Senhor e carregar seu nome com santidade, com a noção de que somos uma raça eleita, um povo santo, de propriedade exclusiva, a nação santa do Senhor. Nós não pertencemos a nações humanas, nós pertencemos à nação do Senhor, do qual Cristo é Rei, e nós somos sacerdócio real e embaixadores. Ajuda-nos, Senhor Deus, ajuda-nos nas nossas dificuldades de cumprir as nossas responsabilidades, mas nos dá também o prazer de fazê-lo, pois nós sabemos que nós não somos mais trevas e agora somos luz no Senhor. Obrigado por esta igreja local. Continua cuidando dela, Senhor Deus. Continua refinando este povo, tirando as escórias e fazendo que nós sejamos cada vez mais uma nação santa para Ti, um sacerdócio real, anunciadores do Teu Evangelho, com a boca e com a vida. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Povo de Deus, recebam a graça do Senhor, a bênção do Senhor. Que a graça maravilhosa de Jesus Cristo, a pedra de esquina, o fundamento da igreja, seja contigo. Que o amor eletivo
de Deus, o nosso Pai, que tem o seu Filho como pedra preciosa e eleita, e nós também como suas pedrinhas amadas. E o consolo, companhia, orientação, capacitação e poder do Espírito Santo de Deus seja contigo, amado irmão e amada irmã, e com o Israel de Deus, que está espalhado pela face da terra e alcançará até o último povo, a última tribo, a última língua e a última nação. Amém. A palavra está com a superintendência da Escola Dominical.